E agora vou para perto de ti, mas digo isso ainda aqui, para que o coração deles fique cheio da minha alegria. Eu lhes dei a tua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. Porque eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas eu peço que os guardes do maligno. Assim como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Em favor deles, eu me entrego completamente a ti. Faço isso para que, de fato, eles também sejam completamente teus. Não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu peço que todos sejam um. Pai, que eles estejam conosco, assim como tu estás comigo e eu estou contigo. Que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um. Assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles e tu estás comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que tu me enviaste e que os ama como me amas. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, a fim de que eles vejam a minha glória, a glória que me deste. Pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justíssimo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E eles sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles. E para que eu também esteja unido com eles. Depois de fazer essa oração, Jesus saiu com os discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com os discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso, caminhou na direção deles e perguntou: Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram no chão. Perguntou outra vez: Quem é que estão procurando? Jesus de Nazaré. Eu já afirmei que sou eu. Se é a mim que procuram, deixem que estes outros vão. Jesus disse isso para que se cumprisse o que ele tinha dito antes: Pai, de todos aqueles que me deste, nenhum se perdeu. Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Guarde a sua espada no lugar dela. Por acaso pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então, o levaram primeiro até a casa de Anás.
Anás era o sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morresse apenas um homem pelo povo. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote e por isso conseguiu entrar no pátio da casa dele junto com Jesus. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. O outro discípulo saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar. Você não é um dos seguidores daquele homem? Não. Eu não. Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. O grande sacerdote fez algumas perguntas a Jesus a respeito dos seus seguidores e dos seus ensinamentos. E Jesus respondeu: Eu sempre falei a todos publicamente. Tudo o que eu ensinei foi nas sinagogas e no templo, onde o povo vai e se reúne. Eu nunca disse nada em segredo. Então por que me faz essas perguntas? Pergunte aos que me ouviram, pergunte a eles o que eu disse. Eles sabem o que eu disse. Isso é maneira de falar com o grande sacerdote. Se eu disse alguma mentira, prove que eu menti a todos aqui. Mas se eu falei a verdade, por que está me batendo? Depois, Anás mandou Jesus ainda amarrado para Caifás, o grande sacerdote. Pedro ainda estava lá, de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: Você não é um dos seguidores daquele homem? Não, não sou. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: Será que eu não vi você com ele no jardim? Não. E no mesmo instante, o galo cantou. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o palácio do governador romano. Os líderes judeus não entraram no palácio porque queriam ficar puros, conforme a religião deles, pois só assim poderiam comer o jantar da Páscoa. Então, o governador Pilatos saiu. Foi encontrar-se com eles. Que acusação tem contra esse homem? Acha que lhe entregaríamos esse homem se ele não tivesse cometido algum crime? Levem vocês este homem e o julguem de acordo com a lei de vocês. Nós não temos o direito de matar ninguém assim. Isso aconteceu assim para que se cumprisse o que Jesus tinha dito quando falou a respeito de como ia morrer. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus. Você é o rei dos judeus? Esta pergunta partiu do senhor? Ou lhe falaram a meu respeito? Por acaso eu sou judeu? A sua própria gente e os chefes dos sacerdotes o entregaram a mim. O que você fez? O meu reino não pertence a este mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Não. O meu reino não é deste mundo. Você é rei, então? O senhor diz que eu sou rei. Foi com este propósito que eu nasci e vim ao mundo. Para falar sobre a verdade.
Quem está do lado da verdade, ouve a minha voz. O que é a verdade? Depois de dizer isso, Pilatos saiu outra vez para falar com a multidão e disse: Eu não vejo nenhum motivo para condená-lo. Mas de acordo com o costume de vocês, eu sempre solto um prisioneiro para vocês na ocasião da Páscoa. Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Todos começaram a gritar. Solte Barrabás! Queremos Barrabás! Solte Barrabás! Barrabás era um criminoso. Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, eu vou trazer o homem aqui fora, para que saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Vejam, aqui está o homem. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Crucifiquem-no! 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 Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condená-lo. Nós temos uma lei que diz que ele deve morrer porque ele afirma ser o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde é que você vem? Mas Jesus não respondeu nada. Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Tem autoridade sobre mim apenas porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Depois disso, Pilatos quis soltar Jesus.